O sol filtrava-se entre as folhas do bosque, desenhando pequenos raios dourados sobre a toalha de piquenique estendida na mesa de madeira. O cheiro de bolo caseiro e chá de ervas misturava-se ao perfume das flores silvestres. Ali, entre risadas e conversas divertidas, um grupo de velhas amigas desfrutava de uma tarde tranquila, rodeadas pelo frescor da natureza. "Sabe o que seria interessante?" disse uma delas, ajeitando os óculos sobre o nariz. "Escrevermos um livro juntas." As demais se olharam, intrigadas. "E sobre o que seria?" perguntou outra, enquanto mordiscava um pedaço de biscoito amanteigado. "Sobre uma viúva. Uma mulher que teve que recomeçar a vida de um jeito inédito." Elas pensaram sobre isso em particular, por um longo período. Havia naquela ideia qualquer coisa que as tocava profundamente. Inspiradas pela história que começavam a imaginar, pegaram um caderno e uma caneta, sem saber que, ao escreverem as primeiras palavras, estavam prestes a viver um momento extraordinário. As senhoras se empenhavam e escreviam com entusiasmo, cada uma contribuindo com uma parte da história. As palavras surgiam no papel como se já estivessem esperando para serem contadas. No entanto, de repente, algo estranho aconteceu. A brisa que antes era suave tornou-se um pouco mais forte, fazendo as folhas do livro se agitarem levemente. No começo, ninguém percebeu, mas então o papel começou a tremer sozinho. Uma das senhoras tentou segurar as páginas, mas elas escapavam de seus dedos. "O que está acontecendo?" perguntou uma delas, arregalando os olhos. Antes que pudessem encontrar uma conclusão, um brilho desmedido surgiu entre as linhas escritas, expandindo-se até preencher o redor do livro. E, num instante, uma figura começou a se formar bem diante delas. Era uma mulher. Seu vestido fluía ainda saindo das páginas, e seus olhos transmitiam doçura e melancolia. Ela olhou ao redor, confusa, enquanto as senhoras, assustadas, não acreditavam no que viam. "Onde? Onde estou?" perguntou a mulher, sua voz soando suave e real. As senhoras ficaram boquiabertas. A personagem que haviam acabado de criar estava ali, de pé, viva, diante delas. Em silêncio. Elas buscavam uma explicação racional para o que acabara de acontecer. Mas como explicar o inexplicável? A recém-chegada piscou algumas vezes, parecendo tão surpresa quanto elas. Sua expressão carregava confusão e uma pontinha de tristeza, era perceptível que seu coração estava pesado. "Vocês me conhecem?" a mulher perguntou, dando um passo vacilante para a frente. "Na verdade, sim", respondeu uma delas, ainda segurando a caneta com os dedos trêmulos. "Nós acabamos de escrever sobre você." A senhora franziu a testa. Olhou ao redor, tocou delicadamente a árvore mais próxima, sentiu o cheiro do bosque. "Então isso significa que sou um personagem?" O grupo assentiu lentamente, tentando compreender o que fariam a seguir. "E o que escreveram sobre mim?" a mulher perguntou, agora com um olhar curioso. Uma das senhoras segurou o livro e pigarreou antes de responder. "Você é uma viúva. Uma mulher forte, que passou por desafios, mas que vai encontrar novas razões para viver." A viúva refletiu por um momento. "Isso significa que meu futuro já está decidido?" O questionamento ficou no ar. O que elas escreveram realmente definiria o destino daquela personagem? Ou ela teria liberdade para escolher o próprio caminho? A mulher esteve ausente por alguns minutos, observando suas mãos, procurando se reconhecer nelas. Depois, ergueu os olhos para as outras e deu um passo à frente. "Vocês me escreveram assim, viúva." Sua voz saiu como um sopro, carregada de um pesar profundo. "Mas eu não pedi para ser viúva. Não pedi para perder." Ela engoliu seco, com dificuldade em pronunciar o nome que não estava mais ali. As senhoras sentiram um nó na garganta. Sabiam que tinham criado aquela história, mas agora, diante da mulher que haviam inventado, suas palavras ganhavam um peso que não imaginaram. "Eu quero minha vida de volta", a viúva suspirou,
desejando que o próprio vento carregasse o seu desejo. As folhas do bosque balançaram novamente, correspondendo à sua súplica. Uma das senhoras, a que segurava o livro, olhou para as palavras que haviam escrito. Se haviam criado aquele conto, será que poderiam mudá-lo? Mas, se você voltar, tudo será como antes? Perguntou uma delas, hesitante. A viúva desviou o olhar, não tinha certeza do resultado. Eu não sei, confessou. Só sei que a dor da ausência é como uma sombra. E às vezes, só queremos um pouco disso outra vez. O grupo ficou pensativo. Elas estavam diante de uma coisa que nunca imaginaram ser possível: dar a uma personagem a chance de reescrever sua própria história. Mas como fariam isso? Um temor as envolveu. A viúva baixou os olhos, não querendo encarar aquelas que haviam lhe dado vida. Seu desejo estava ali, escancarado, voltar ao que era antes. Mas era isso mesmo que ela queria, ou que deveria querer. Você sente falta de quem você era, ou do que tinha? Perguntou uma das senhoras, delicadamente. A viúva pensou. Dos dois, respondeu, quase num sussurro. Mas principalmente, de como eu sabia quem eu era. Agora, não sei mais. O grupo engoliu seco, sentindo o peso daquelas palavras. Então, uma delas pegou o livro e passou os dedos pelas palavras já escritas. E se, ao invés de voltarmos ao passado, encontrarmos um novo caminho para você? Sugeriu. A viúva franziu a testa. Um novo caminho? Como? Não sabemos ainda. Mas podemos escrever juntas. Sorriu a senhora, com doçura. Você ainda pode viver coisas novas. E talvez, ao invés de buscar o que perdeu, descubra quem você pode se tornar. A viúva fechou os olhos, querendo que aquela ideia tomasse forma dentro dela. Por tanto tempo, havia desejado somente voltar. Mas e se houvesse outro caminho? Um caminho que ainda não havia sido escrito? Devagar, ela abriu os olhos. Eu quero tentar, disse, enfim. Sua expressão, antes marcada pela dúvida e pela dor, agora trazia uma leveza sutil, notava uma diferença. Ela estava em um caminho novo, mas ainda assim, sentia um vazio profundo. Ela começou, olhando para o chão, depois para o céu, buscando uma solução. Eu não sei como seguir, porque sempre me vi pela metade. Sempre me senti perdida sem ele. Como posso encontrar em mim mesma alguma coisa que ainda não conheço? Uma das senhoras se aproximou, com um olhar sereno e acolhedor. Talvez o que você está buscando não seja novo, mas a parte de você mesma que sempre esteve lá, apenas encoberta pela dor. A dor nos cega, mas também nos ensina a olhar para dentro. Às vezes, não queremos nos curar porque a última coisa que nos resta é a saudade de alguém. A dor que ela provoca mantém essa pessoa viva dentro de nós. Mas o que você tem, você sempre teve. O amor e a força que você pensa que perdeu continuam dentro de você. A viúva tornou a fechar os olhos, permitindo que essas palavras finalmente tocassem seu coração. Respirou fundo e olhou para as páginas do livro, que agora pareciam brilhar com um brilho mais suave. Então é isso. Preciso encontrar em mim o que já existe? Ela perguntou, começando a entender. Sim. E, quando encontrar, você estará pronta para escrever seu próprio futuro. Respondeu uma outra senhora, sorrindo. O grupo manteve-se quieto, aguardando que a viúva chegasse a um desfecho. Ela fez um movimento quase imperceptível, olhando para o livro. Agora eu entendi, ela disse. Sou mais do que os momentos difíceis que passei. Posso escolher quem me tornar. Com essas palavras, uma nova luz projetou-se, envolvendo-a. As páginas do livro tremeram de novo, e ela começou a desaparecer, vagarosamente. Mas, antes de sumir por completo, ela sorriu para as senhoras, agradecendo por elas a ajudarem a encontrar a resposta. Obrigada. Agora sei o meu porquê, e, com isso, a viúva voltou ao livro, retornando ao lugar de onde havia saído. As senhoras
Caladas, observaram enquanto as páginas se fecharam automaticamente. Elas sabiam que, qualquer coisa no interior delas também havia mudado.